Êxodo 4, a partir do verso 10, lemos assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis dizer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Amém, meus irmãos? Me abençoa aí nesse momento, estende a sua mão na minha direção, ora pela minha vida, para que Deus fale com você nessa manhã algo precioso. Fala, Deus, que os teus servos estão ouvindo. Estamos aqui, Senhor, para discernir tudo aquilo que vem especificamente do Senhor para cada um de nós. Não permita que esse mensageiro aqui à frente venha ser empecilho de alguma forma. Não permita que eu venha contaminar o que está no teu coração, meu Pai, para o povo, mas que a água chegue limpa a eles, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês nessa mensagem não é sobre Moisés, é sobre você. Tá bom? Porque eu vou contar algumas coisas relacionadas ao povo de Israel e a Moisés. E eu não quero que você fique preso simplesmente à história, mas eu quero que você entenda que isso é sobre você, meu irmão. Assim como nós aqui temos um povo que vive debaixo de um jugo de escravidão, porque é assim que o Senhor descreve aqueles que ainda não foram libertos por Jesus, escravos do maligno, escravos do pecado, um povo sofrendo mesmo ao nosso redor. Assim estava o povo de Israel lá no Egito. Irmãos, o povo estava sofrendo e não era pouco não, o povo estava sendo escravo de um ditador, daqueles bem tiranos mesmo, um cara que tinha chegado a mandar matar os filhos, os bebês em cada família. Pensa que sofrimento, meus irmãos, uma mãe dá a luz ao seu filho e ficar com aquela alegria, olha, nasceu mais um homem na terra, a família toda ali celebrando, e de repente vem uma ordem do governo que aquela criança vai ser morta, e você não poder fazer absolutamente nada a não ser chorar. Esse povo estava vivendo ano após ano sofrimento, tristeza, e eles começaram a clamar a Deus. E Deus fala: eu ouvi o clamor do meu povo. Chegou o momento que Deus disse: basta, eu vou fazer algo. E como é que Deus fez algo? Irmãos, Deus já estava fazendo algo. Deus preparou um homem chamado Moisés desde que ele era bebê. Olha o investimento que Deus fez na vida de um homem. Eu estou falando não de Moisés, fica ligado aí no mistério. Ele preparou na infância. Mas como? Moisés estava correndo risco de vida, Deus estava preparando ele. Salvou aquela criança. E olha que coisa legal, escondeu ele, sabe aonde? Na casa daquele cara que estava querendo matá-lo. Pegou a criancinha e colocou dentro da casa de Faraó. E você sabe por que isso? Ali Moisés estava aprendendo uma porção de coisa que ele precisava. Você sabe quanto tempo ele ficou ali? Dentro da casa de Faraó, meus irmãos, 40 anos, fazendo o quê? Deus estava preparando. Você pode não entender as coisas que você passou na sua vida, mas Deus estava te preparando às vezes para um momento específico.
um momento para trazer curas para pessoas, um momento para trazer libertação para multidões. Creia nisso. Moisés estava dentro da casa de Faraó, convivendo com estadistas, aprendendo sobre leis. Ele seria um grande legislador depois. Ele aprenderia sobre como gerenciar uma nação. Ele estava aprendendo escrita, leitura, coisa que o seu povo não tinha grande domínio nesse período. Tudo coisa que ia ser necessário, porque ele ia escrever simplesmente os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele estava lá dentro da casa do inimigo, sendo preparado pelo próprio pai. 40 anos. Sabe o que aconteceu depois? Por causa de uma treta, matou um cara, teve que sair fugido, foi para o meio do deserto. E você sabe quanto tempo ele passou lá? Você lê a respeito dessas datas no discurso de Estevão, lá em Atos 7. Mais 40 anos, meus irmãos. O povo pensa hoje que com 80 anos a vida já está no finzinho. Para Moisés estava começando, porque é plano de Deus. Ele não levou você ainda, significa que a sua história não acabou. Não importa a sua idade. O que ele ficou fazendo no deserto, meus irmãos? Eu lembro você mais uma vez. Isso não é sobre Moisés, é sobre você. Pastor, eu estou no deserto há tanto tempo. 40 anos ele no deserto, porque ele tinha aprendido a ser um estadista, lá de cima, do ponto de vista do governo de uma nação. Agora ele está ali cuidando de ovelha, cuidando de rebanhos. Ele está aprendendo na prática o que é pastorear multidões. Moisés ali, 40 anos no deserto, tendo que lidar com ele mesmo, tendo que lidar com a família dele, construindo solidamente uma família. Ele, Deus, no meio do deserto. Preparação para aquilo que haveria de vir. Olha o tamanho do investimento de Deus em Moisés, quer dizer, em você. Para e pensa, Duda. Cada coisa que foi acontecendo ao longo da sua vida. Teve um acidente, teve o treinamento da polícia, teve tudo que você já foi vivendo na presença de Deus. Cada dificuldade que você passou, até briga que você se meteu que não deveria ter se metido, Deus transformando, tratando você ali, para que apesar de todas essas coisas você convergisse para algo, para a formação de um caráter de Jesus em você, com um propósito. E aí, meus irmãos, chegou o grande momento. Deus se revela a esse homem. Aparece lá uma sarça queimando, uma coisa sobrenatural. Moisés chega perto, Deus fala: tira a sandália dos teus pés, esse lugar é santo. Eu vou enviar você para libertar o seu povo. E você sabe o que Moisés faz nessa hora? Quem sou eu, Senhor? 80 anos de investimento, meus irmãos. O povo sofrendo, e o homem chega diante de Deus e fala: quem sou eu, Senhor? Eu estou falando de você. Tantos e tantos anos de investimento. Quem sou eu para chegar diante do faraó? Você sabe o que Deus responde para ele? A primeira coisa que Deus fala, quando ele fala: quem sou eu para fazer alguma coisa? Ele fala: Moisés, sei, eu estarei com você. O que a gente aprendeu aqui na última quarta-feira? Que a presença é a coisa mais valiosa que pode ter. Que Jesus, quando reúne os seus discípulos, ele fala, o texto fala para a gente, que ele reuniu para estarem com ele. E a última coisa que ele diz antes de subir aos céus é: eis que estou convosco todos os dias. Você pode se achar pequeno diante de responsabilidades que Deus te chama para fazer, mas presta atenção, Ele está com você. Se Ele é por nós, quem é que vai ser contra, pelo amor de Deus? Tem gente que não devia abrir a boca para cantar metade das músicas que a gente canta aqui nessa igreja, porque não acredita naquilo que canta, porque não acredita que Deus é com você, e por isso fica se esquivando de responsabilidades, de coisas que Deus está falando: pode ir, eu sou contigo. Nos meus braços é o seu descanso. Seguro você está nos braços daquele que nunca te desamparou.
Aí o cara chega aqui no domingo e canta, né? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, mas caminha como se Deus fosse deixar ele. Deus já te deixou alguma vez na vida? Deus já te mandou fazer alguma coisa e deixou você na mão no meio do caminho, meu irmão? Quem sou eu para fazer esse trabalho? Quem sou eu para ministrar nessa célula? Quem sou eu para falar alguma coisa nessa visita? Quem sou eu para orar pelas pessoas na praça? Tanta coisa que a gente tem se movido na igreja e pessoas estão assim, deixa outro. Aí, meus irmãos, Deus fala para ele essa coisa preciosa: eu serei contigo. E Moisés continua rebatendo com Deus. Ele vira e fala assim, lê o texto antes, tá? Daquele pedaço que a gente leu. Ele fala, e quando eles perguntarem, porque eu vou chegar lá dizendo que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó falou comigo. Eles vão virar para mim e vão perguntar, e quem é ele? Qual o nome dele? Ele estava ainda arrumando desculpa, forma de dizer, não vai dar certo. Virar para Deus e falar para Ele que não vai dar certo aquilo que Ele está mandando você fazer. Aí Deus vira para ele e fala assim, fala que o eu sou enviou você, eles vão acreditar em você. Você sabe o que isso atesta? O simples fato de você conhecer a Deus é suficiente. As pessoas vão crer em você. Se você de fato encontrou com Ele, se você de fato conheceu Ele, se você sabe quem Ele é, as pessoas elas vão acreditar em você. Às vezes a gente fica com medo de fazer certas abordagens, de lidar com certas pessoas, porque fica com medo da reação dessas pessoas. Olha, se você teve um encontro com Jesus, Jesus vai ser visto em você. O mundo vai crer que Ele é real, porque Ele é real na sua vida. Isso não serve para qualquer pessoa. Quem não teve um encontro com Jesus vai ser mais um religioso sem credibilidade, como muitos e muitos que tem nesse mundo. Mas alguém que realmente experimentou do amor de Deus, que já pisou no Santo dos Santos, que provou do pão, que bebeu do vinho, essa pessoa conhece Jesus. E quando essa pessoa é enviada por Ele e abre a sua boca para falar algo, meus irmãos, eles podem até não aceitar, mas eles sabem que Deus está com você. E Deus fala, olha, os anciãos vão ouvir você, e eles vão junto com você para falar com o faraó. Aí você sabe o que Moisés fala numa hora dessa? Já que é assim, Senhor, então eu vou. Não, ele continua dando desculpa. Ele vira e fala assim, Senhor, ainda assim eu sei que eles não vão crer. E Deus vira para ele e fala assim, olha, eu vou te dar sinais, eu vou colocar sinais para você, para eles baterem o olho. Quem ainda assim não acreditar vai ver os sinais e vai crer. Quer ver? Bota o seu bordão no chão. Vocês conhecem a história? Coloca lá o bordão, vira uma cobra, pega, volta a ser bordão, bota a sua mão no peito. Ele coloca a mão no peito, a mão sai leprosa, branquinha, bota de novo. Tem cura, voltou tudo ao normal. Agora pega a água do rio, você vai jogar no chão, ela vai virar sangue diante dos olhos de todo mundo. Esses sinais vão fazer com que essas pessoas creem. Isso parece com você, meu irmão. Antes de Jesus, aliás, logo depois dele dizer para a gente ir pregando o Evangelho, e isso não é só para pregador de igreja, isso é para discípulo de Jesus. Se você é discípulo, é para você. Ele diz, esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Você crê, meu irmão? Amém. Você crê, meu irmão? Amém. Você crê que se você orar por um doente, esse doente vai ser curado? Amém. Você crê que se você mandar o demônio sair, ele vai sair? Você crê que se você for falar com alguém que nem entende a sua língua, Deus vai falar através de você? Porque você está indo em obediência, esses sinais acompanharão. Isso não é sobre Moisés, isso é sobre você. Há poder disponibilizado por causa do sangue de Jesus derramado. Você não está indo fazer a obra por você mesmo, você está sendo comissionado pelo próprio Deus.
E se você está sendo comissionado pelo próprio Deus, há autoridade sobre você e há poder liberado à disposição para que você use, você precisa crer nisso, porque se você não crê, não serve para você. Esses sinais acompanharão os que crerem, por isso que um monte de igreja não manifesta isso, porque não estão crendo. E aí, meus irmãos, ainda assim, mesmo diante desses sinais, aí a gente chega no pedaço do texto que nós lemos essa manhã. Moisés vira para Deus e fala coisas que a gente está acostumado a ouvir da boca de muitos irmãos da igreja. Eu não tenho capacidade para isso. Bota outro para fazer. Eu sou pesado de boca, Senhor. Eu sou gago. Eu fico nervoso diante dos outros, eu não consigo falar direito. Ô Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem é que faz o surdo, o mudo, o que vê, o que não vê? Não sou eu, Senhor, não sou eu que fiz essa sua boca. Como é que você vira para mim e vem contar que não tem capacidade? Irmãos, eu gosto muito da célula El Shaddai, é a minha célula, né? Que eu deixei desde a última semana e já soube que está de vento em polpa, né? Que foi tremenda aí a última reunião. Mas a maior parte dos homens, não são todos, né? Mas a maior parte deles tem um perfil que eu gosto muito. Quando o sargento Dutra, vamos promover ele daqui uns dias, tá? Ele dá um comando, ele vira: você que vai ministrar a célula semana que vem. Você sabe o que a galera responde? Missão dada é missão cumprida. Mas quando eu ouço isso da boca de outros líderes de célula que vão colocar, eu escuto reclamação de gente que fala isso aqui, coisas desse tipo que Moisés está falando. Ai não, bota outro. Ai não, eu não dou conta. Irmãos, basta do tempo de meninice. Você entendeu o que Deus está fazendo nesse tempo? Você entendeu que tem coisa que não adianta mais, tem coisa que já passou, já deu. Deus nos ativou para um novo tempo, como igreja. Nós entramos em um novo tempo, e o que nós devemos fazer diante dessa ativação? Um reposicionamento. A gente se reposiciona diante dele. Coisas que a gente usava antes já não servem mais. Coisas que a gente fazia antes já não serve mais. É por isso que ele está pedindo até para a gente renovar o repertório musical, porque profeticamente isso está sinalizando algo sobre o povo. O novo de Deus está aqui. E você precisa entender, meu irmão, que meninice é para ficar no passado. Ele te chama para crescer. Esse problema, meus irmãos, eu resolvi quando eu tinha uns 13 anos de idade. Eu tinha acabado de entrar para os adolescentes da igreja. Eu estava lá na igreja Batista do Aquidaban, em Cachoeiro de Itapimirim, e eles estavam decidindo a diretoria dos jovens do próximo ano. E tinha aquela galera com mais de 18 anos, né? E foram escolhendo um para isso, outro para aquilo. E alguém chegou, faltava escolher o vice-presidente. Eles viraram, alguém teve a ideia, não sei por que cargas d'água, virou e falou assim: o Clériston. Eu na hora olhei assim e respondi sem nem pensar, mas com toda a sinceridade e simplicidade dos meus 13 anos: eu não tenho capacidade para isso não. Você sabe o que o povo fez? Eles riram da minha cara, que eu fiquei sem entender nada, e riram mais. Aí a irmã Dorcas, nossa professora, líder de todos os jovens ali, ela virou e fez assim: coloca o nome dele, pode colocar o nome dele, depois ele resolve o problema dele com Deus. E eu fiquei assim: que? Irmãos, eu aprendi. Não exerci. Meu pai foi chamado para ir para outra igreja. A gente estava lá, né, pastoreando as congregações daquela igreja. Ele foi chamado para outra e eu fui. E eu acabei não exercendo. Mas eu aprendi a lição, que um monte de gente velho de igreja às vezes não entende, não aprende. Aí eu lá com os meus 18, 19 anos, me chamaram para ser coordenador estadual dos embaixadores do rei. E meus irmãos, era uma coisa que eu não tinha nem condição. Eu estava sem emprego, me preparando para o vestibular por aquele período. Os coordenadores anteriores tinham carro próprio, dirigindo para cima e para baixo. Eu nem bicicleta tinha mais.
Eles iam para vários lugares do estado, meus irmãos, dirigindo, divulgando o trabalho. Você sabe o que eu fiz no momento que falaram? Eis-me aqui, Senhor. Quem foi que fez a boca do homem? O que é carro? O que é isso perto do Todo-Poderoso que está me chamando? Você sabe o que aconteceu, meus irmãos? Alguns aqui me acompanharam nesse período. Alguns que estão aqui ainda hoje me acompanharam nesse período. Eu revolucionei, eu não, Deus através da minha disposição revolucionou o trabalho dos embaixadores. Eu tive no interior do estado essa semana, fui visitar um parente enfermo e eu encontrei primos novinhos, filhos dos meus primos, mostrando para mim vídeo meu, como se eu não soubesse, de músicas que se canta pelo Brasil afora até hoje, que eu fiz nessa época. Ah, tem seu nome nos manuais lá que a gente usa. Tem sim, eu sei. Eu que fiz nessa época. Irmãos, a gente causou um impacto profundo a nível de Brasil, de gente totalmente sem capacidade, que eu era e sou. Você sabia, meu irmão, que eu sou tímido? Vocês dão risada, né? Mas se você conversar com a minha esposa, você vai saber. Se você conversar com os meus irmãos, você vai saber. Isso aqui é a obra do Espírito Santo falando com vocês, só. Eu sento perto de uma pessoa no ônibus, por exemplo, eu sou o cara mais travado do mundo. Para puxar papo, então, meus irmãos, é um desespero. Eu sou um cara extremamente tímido. Alguém vem com uma bandeja na festa assim, eu vou com a mão, a pessoa virou para lá, eu puxo, disfarço. Tem até vergonha de ir atrás, eu sou ruim mesmo. Fraco de iniciativa muitas vezes. Eu sei as minhas limitações, eu sei os meus defeitos. Mas no momento que Deus chama, quem sou eu para retrucar alguma coisa, pelo amor de Deus? Tem gente que não tem coragem, meus irmãos, de dirigir um quebra-gelo numa célula. Que miséria espiritual é essa? É só virar e falar, fala seu nome e fala alguma coisa, qualquer coisa. Tem gente que é tão ruim que nem isso é capaz de aceitar. Basta, o tempo da meninice acabou. Um irmão me procurou aqui na quarta-feira e falou comigo um sonho profético que não era sobre ele, é sobre vocês, é sobre nós. Esse irmão virou para mim e falou assim: Pastor Cléris, eu tive um sonho muito esquisito. No meu sonho, o senhor chegava para mim e me chamava para ir jogar bola. Aí eu falava assim: pastor, deve estar meio certo da cabeça não, eu jogando bola, porque esse irmão de idade avançada já teve uns derrames, tem pressão alta, puxa de uma perna e uma porção de limitações, não lê. E eu te digo, meus irmãos, isso é sobre você. Chega de ficar no banco de reserva. Você não foi chamado para estar no banco de reserva, você foi chamado para estar em campo. Isso é profecia sendo liberada sobre a sua vida. Qual vai ser a posição que você vai assumir diante disso? Qual vai ser o seu reposicionamento nesse tempo que se chama hoje? Tem células que ao final dessas 3 semanas elas precisam acabar, para que cada crente vá numa direção e comece um trabalho completamente novo, em casas, em lares completamente novos. Eu sei que nesse momento, em que você sabe que Deus está falando, está mexendo com você, é fácil você se levantar e dizer: eis-me aqui. Mas eu quero nesse momento, antes de você tomar a sua posição definitiva, eu quero contar para vocês uma história que Jesus contou certa vez. O pai virou para um filho e falou assim: levanta, vai trabalhar lá na minha lavoura. O filho virou para o pai e falou assim: eu vou sim, pai, eu vou, pode contar comigo. Mas depois não foi. Aí ele chegou para um segundo filho e falou assim: meu filho, levanta, vai trabalhar na lavoura. E o filho fez hora com o pai: eu não vou não, não quero ir não estou afim não. Mas depois se arrependeu e foi. Aí Jesus faz a seguinte pergunta, e eu faço essa pergunta para vocês: qual dos 2 filhos fez a vontade do seu pai? O primeiro ou o segundo? O segundo que fez a vontade do seu pai.
Pois é, meus irmãos, isso mostra que não é a sua intenção que vai valer, a sua ideia momentânea, a sua vontade, mas a sua posição em obedecer a Ele. Porque num primeiro momento é sempre muito fácil, meus irmãos, mas quando entra a rotina, sabe? Você está na igreja numa época em que as coisas estão pegando fogo, é tranquilo, mas tem momentos que a gente está no marasmo mesmo. Deus está falando, mas não está nos mandando em nenhuma direção. Calma, espera aqui um pouquinho. É nessa hora que muita gente abandona o navio, porque olha e pensa: nossa, as coisas não acontecem aqui nesse lugar. Cadê o culto de jovem? Cadê o isso? Cadê aquele outro? O navio começa a afundar. Não está afundando, mas a cabeça deles está. Começam a abandonar o time. Deus está procurando filhos que são perseverantes e realmente obedientes. Não no momento da emoção. A gente é muito movido na alma. A gente é muito movido na emoção. Você precisa se mover no espírito. O espírito tem a ver com a sua vontade. Você toma a decisão que você vai mesmo. E chega no domingo de manhã: eu não estou afim de ir. Você levanta e vai. Porque você tomou uma decisão e você se posicionou diante dele. Chegou o dia de célula: nossa, eu cheguei cansado do trabalho. Só você, né? Mas eu estou tão... tem tanta coisa para fazer. Só você, o resto é tudo vagabundo. Só você que é o cara que é muito ocupado demais para estar lá. É tempo, meus irmãos, da gente se reposicionar para valer no reino dele. Você sabe por quê? Porque se você não fizer isso, imagina se Moisés tivesse dito não. Deus está argumentando com você. Você fala, ele fala de volta. Você fala, ele fala de volta. Eu não quero, meus irmãos, que vocês larguem o trabalho de vocês para virar todo mundo obreiro de tempo integral. Por favor, não é isso. Vocês nunca vão me ouvir pregando esse tipo de bobagem aqui. Cada um tem um chamado para uma área da vida, para uma profissão da vida. E você tem que trazer riqueza para o reino de Deus mesmo. Cada vez que você recebe mais recursos desse mundo, os recursos de origem iníqua, né? Que Jesus fala, ou seja, os recursos terrenos, você está deslocando riqueza do reino das trevas para o reino de Deus. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você junte realmente para investir no reino, para ajudar quem precisa. Mas presta muita atenção no que eu vou te dizer. Se não está dando tempo, se a sua vida não tem tempo para você se dedicar ao seu ministério, porque você tem está tudo errado. Fecha para balanço, meu irmão. Está tudo errado. Pastor, está muito corrido, não está sobrando tempo. Não é para sobrar, não. Sobrar você joga para o cachorro. Resto você dá para a criação, você joga para as galinhas. Para Deus você dá primícia. Amém. Não é para sobrar tempo na sua vida, não, meu irmão. Você não dá sobra para Deus, você separa o melhor para Ele. A sua agenda precisa se converter. O seu cronograma do dia precisa se converter. O resto não vai dar certo enquanto você não acertar isso. A promessa de Deus, que todas as coisas nos serão acrescentadas, é para aquele que coloca em primeiro lugar o reino de Deus. Amém. Não é para a pessoa que dá sobra para Deus. Isso é desonra. Desonra. Fiz uma coisa hoje junto com o irmão Marcos André, líder do louvor. Eu disse para ele o seguinte, que quem estaria liberado para tocar no dia de hoje seria só aquele que passou tempo no secreto adorando a Deus durante a semana. Como é que alguém vai ministrar sobre a igreja se ele mesmo não passou tempo no secreto adorando a Deus? Mas se essa pergunta fosse sobre a sua vida, você estaria apto? Eu quero convidar você a se reposicionar nessa manhã. E nunca mais na sua vida, nunca mais, você recusar o chamado para fazer alguma coisa no reino de Deus. Nunca mais. Se o
seu líder de célula falar, você vai orar por aquela pessoa ali. Missão dada é missão cumprida. Meu irmão, eu quero que você se prepare, porque você vai abrir uma célula na casa de fulano de tal. Eu quero que você fale, eis-me aqui. Eu quero que você esteja pronto para cair de cabeça. Você sabe por quê? Porque tem multidões esperando por isso. Tem famílias esperando que uma célula entre lá na casa deles, desejando que tenha gente lá orando por eles, ensinando a eles, enquanto você fica aí com as suas mazelas interiores. Esse é o pesado de língua, eu não tenho capacidade, manda outro no meu lugar. Deus não vai mandar outro no seu lugar, Ele vai mandar gente com você. Ele mandou Arão, sim, um completando o outro. Você não vai estar sozinho, nem por falta de irmão, nem por falta da presença de Deus, desde que você obedeça a Ele. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Quero pedir ao Tito que adore ao Senhor no instrumento, no violão. Não vai cantar, só vai adorar com o som dele. Queima o coração enquanto toca. E eu quero que você feche os seus olhos e faça uma decisão diante do Senhor. Eu sei que tem gente que está ouvindo essa mensagem e já entregou tudo. Mas normalmente essas pessoas são aquelas mais fáceis de falar, eu estou aqui de novo, Senhor. Eu me entrego todo dia, vou continuar me entregando tudo aquilo que o Senhor me chamar. Mas essa mensagem é para todo mundo que quer se colocar disponível. Deus chama você, meu irmão. Deus chama você para isso que Ele quer fazer em toda a nossa região, em toda a nossa cidade. E sabe Deus aonde Ele quer te mandar. Nessa manhã Deus vai levantar mais obreiros para a sua seara. Pode ser que tenham pessoas aqui que sejam levantadas para ir para as nações. Pode ser que Deus levante muitos e muitos líderes de célula. Uma célula de 10 pessoas pode virar 10 células, conforme o entendimento e a resposta, o reposicionamento que você vai ter nesse momento. Conversa com Ele. O Senhor é o Senhor da seara. É o Senhor que chama, meu Pai. É o Senhor que chama. Dono da seara, vem chamar mais trabalhadores. Pai, vem chamar os teus filhos. Vem chamar os teus filhos. Senhor, vem chamar os teus libertadores, aqueles que vão libertar multidões. Em nome de Jesus, eu quero convidar você que está realmente dizendo para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que está tomando uma posição diante dele, falando: a partir de hoje não quero desculpa na minha vida. Até você que não dava desculpa, se você quer dizer: continua contando comigo, Senhor, sai do seu lugar e vem. Toma uma posição espiritual, uma posição séria, uma postura no reino de Deus. Podem ir chegando mais para frente. Tem uma frase antiga que diz que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Bobagem, Ele chama todo mundo. Ele chama todo mundo que Ele quiser. É capacitado, é incapacitado, não interessa. Porque aquele que é capacitado, Ele estava capacitando sem a pessoa saber. Então não faz o menor sentido a você cabe dizer: eu estou aqui, Senhor.
Faz comigo aquilo que o Senhor bem entender. Espírito Santo, estamos aqui como igreja, declarando que o Senhor é o nosso proprietário. O Senhor fez a boca de cada um, a mão de cada um, os pés de cada um, o coração, e soprou dentro de cada um de nós o teu fôlego, o fôlego de vida, a força, o vigor, e soprou em nós o teu Espírito. Em nome de Jesus, vem fortalecer nesse momento a determinação de nossos corações e venha nos enviar, Pai, a multidões carentes do Senhor, prisioneiras, meu Pai. Eu sei que tem um tanto de crente chato, reclamão, preguiçoso, murmurador, vitimista, mas nós não queremos ser assim. Estamos espiritualmente tomando uma posição diante do Senhor. Nos colocamos de pé na Tua presença, para que o Senhor nos mande para onde o Senhor quiser. E meu Deus, que essa semana que começa hoje seja intensa na nossa busca pelo Senhor e no nosso serviço pelo Senhor, pelo Rei e pelo Reino. Em nome de Jesus, amém. Quem crê que algo está começando para valer na sua vida, aplauda o Senhor nesse momento. Quando Moisés começou a recusar, meus irmãos, é porque ele conhecia o território do inimigo. Ele conhecia o Egito. Mas quando ele aceitou e foi, meus irmãos, ele também conhecia o Egito. Ele tomou uma decisão consciente de para onde ele estava indo. E que assim seja sobre a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Você pode voltar ao seu lugar. E vamos agora a uma parte bem prática de tudo isso.